Eu quero ser instrumento de Deus para a tua vida, você que está me assistindo, que é líder. Entenda uma coisa: a maior função de um líder é fazer com que os seus liderados deslanchem. Então, se tem alguém apontando, se tem alguém deslanchando debaixo da tua liderança, bata a palma, vibra, porque é a partir de você, é a partir da sua liderança. Isso não é comum. Isso não é comum, porque às vezes os líderes, eles se frustram. Eles acham que só eles podem fazer, as suas lideranças, os seus liderados não podem fazer. E a gente percebe muitas das vezes que não há um nível de regozijo na alma. E na verdade o nível do líder que não exerce paternidade sobre seus filhos é uma liderança frustrada. Porque uma liderança, ela precisa entender que você precisa exercer uma paternidade, que os seus filhos precisam gerar outros filhos, que vão precisar gerar outros filhos. E se isso estiver acontecendo, você está no caminho certo. Líder, deixa o ciúme de lado, entenda que se tem um liderado teu que está fluindo e que de repente vai ministrar até melhor que você, valeu a pena pregar o evangelho, valeu a pena exercer uma liderança. Porque toda honra e glória pertence ao Senhor Jesus. Quando a igreja de Corinto se divide entre Paulo e Apolo, é interessante que Paulo vira e diz: olha, a mim Paulo cabe plantar e Apolo regar, Apolo plantar, a mim regar, mas o crescimento vem de Deus. Então levanta a tua mão no teu lugar, diz assim: toda honra, glória e louvor sempre irá pertencer ao Senhor Jesus. Pode ser que alguém brilhe mais que você, pode ser que alguém pregue mais que você, pode ser que alguém desenvolva mais que você, mas foi a partir de você que ele passou a brilhar mais, a desenvolver mais e a pregar mais. Entendeu isso aí, gente? Deus tá pegando o fio da meada aí do que eu preciso tratar. E aí de repente vem o pastor Eduardo falando, abrindo o culto no Salmo 127, né? Ele leu o 127, mas no versículo de número 4 do salmista, do Salmo de número 127, o texto vai dizer assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Começa a falar que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. São flechas que deixaram a aljava e agora estão prontas para serem lançadas, entende? Papai, mamãe, líderes, pastores, você precisa pegar essa flecha na mão, que é o seu liderado, e precisa aprender que há uma necessidade, tem um foco principal, esse foco é Cristo. Ele precisa atingir o ápice. E tem algo aqui que eu começo a desenvolver. Quando nós não exercemos o nível de paternidade, nós falamos de pessoas órfãos, e os órfãos têm dificuldade de encontrar o seu destino, mas Deus sempre coloca um pai espiritual no seu caminho. Eu sei bem o que é isso, irmãos. Se tem uma data que não me traz tão boas recordações, é Dia dos Pais, porque eu queria ter um pai, sabe? Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e eu me sentia frustrado por isso. Eu convivi durante anos da minha vida frustrado com isso, porque eu não tive o prazer e o privilégio de conhecer o meu pai, de lembrar do meu pai, de trazer a memória. Era só aquilo que diziam, de um sepultamento, numa capela onde minha mãe me levou, e eu dizia: mãe, tira meu pai do jardim. Sabe, são lembranças tão pesadas, tão duras. E os órfãos, eles começam a ter dificuldades de encontrar o caminho. Por isso nós pais espirituais precisamos exercer uma paternidade para direcionar essa pessoa a um caminho, ao caminho que Deus quer. Deixa eu falar algo para você: Deus sempre levanta um pai espiritual para dar um destino a um órfão, a alguém sem direção. Deus tem prazer nisso, em poder levantar alguém e essa pessoa te dar a direção, dizer para você assim: vai por aqui porque vai dar tudo certo. E você segue a diretriz, você segue o comando, e as coisas começam a fluir e começam a acontecer.
Então exercer essa paternidade é entender que os filhos precisam ser habilitados. E eu não estava disposto ontem a habilitar a minha filha para poder ministrar a palavra. E eu tentei, mas só que já havia um plano do Espírito Santo, porque a minha inquietude é dizer: será que ela está pronta? Mas o Espírito que testifica, o Espírito que prescruta, o Espírito que conhece todas as coisas, sabia que naquele momento ela estava pronta para trazer uma mensagem. E eu estava sentado próximo da câmera, e ela foi pregando. Era um nível de recebendo a palavra do que ela estava ministrando, falando sobre renúncia, contando a vida dela, as coisas dela. E eu disse: Deus, que orgulho santo em poder entender que nós exercemos paternidade dentro e fora da nossa casa. Que satisfação de poder habilitar filhos. Mas habilitar filhos que não são meus filhos biológicos talvez fossem mais fáceis. Agora eu estou lidando com uma habilitação de filhos que agora passam a ser que passam a ser filhos que são filhos biológicos. E quando você entende tudo isso, e o mover do Espírito, e o Espírito falando, e Deus agindo, eu fui dizendo: Deus, Tu és fiel. Porque eles são frutos daquilo que eles vivem, eles são frutos daquilo que eles veem. E nós não estamos aqui de forma nenhuma para tentar te sensibilizar com essa mensagem, mas para te mostrar que você, papai e mamãe, precisa habilitar seus filhos para o reino. Deixa eu repetir isso, precisa habilitar seus filhos para o reino. O segredo de um sucesso de um pai espiritual não é ver quantos discípulos ele tem, mas ver quantos discípulos seus discípulos estão fazendo. Pegou isso aí no teu espírito? Quantos discípulos os seus discípulos estão fazendo? Sabe o que eu gosto da nova unção hoje sede? Sabe, irmãos, quero falar a respeito de vocês trabalhadores até o dia de hoje aqui na igreja. Irmãos, hoje eu cheguei bem em cima do laço do culto, mas é tão bom estar numa igreja tão bem administrada por vocês trabalhadores e pastores, sabe, de poder saber que as coisas funcionam. O bom é saber que se eu parar, vai vir um outro aqui, vai ministrar a mensagem, vai pregar com ousadia, vai pregar com fé, vai abençoar a tua vida, porque existem pessoas habilitadas no mundo espiritual. Eu quero dizer que o maior sucesso seu é o dia que você não estiver e as coisas funcionarem sem que você esteja. O dia que isso acontecer, pode olhar para o lado e pode dizer: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que essa é a vitória de um líder. É poder olhar para tudo isso e poder dizer: Jesus, em dias de ceia, sabe, irmãos, quando eu vejo que está tudo pronto, tudo preparado, eu só entro aqui para ministrar. É claro que isso tudo foi construído, repita comigo: houve uma construção. Houve uma construção. A construção levou tempo, porque uma construção leva tempo, mas depois de construída é só manter ela de pé. Sabe o que Deus quer de nós? Se houver fissuras, a gente precisa ir lá no mundo espiritual, entrar com as massas, sabe, arrancar as fissuras, quebrar um pouquinho a parede, entrar com massa nova, uma pintura nova. E é isso que Deus quer de nós. Então, se tem alguém fluindo, se alegre. Se tem alguém fluindo debaixo da sua liderança, se alegre. Se a partir desse momento você tornou-se referência, a partir de uma outra referência, se alegre. Mas entenda, alguém começou uma obra muitas das vezes antes de você. Houve uma construção antes. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Diga amém. Então deixa eu ler aqui, ainda não citei nenhum texto aqui no seu Salmo 127, mas vou entrar num texto aqui que vai abençoar a sua vida. Ou seja, ver o seu ministério dando continuidade, a sua genealogia está vendo os seus dando continuidade. Não tem nada mais prazeroso para um pai espiritual do que ver seus filhos produzirem outros filhos. Então levanta uma das suas mãos e diz assim: eu fui chamado para gerar outros filhos. Levanta a tua mão e diz assim: eu não fui chamado para gerar outros crentes. Você é o útero de Deus, você foi chamado para gerar outros filhos. Não é outros crentes, é outros filhos.
E isso é que nós precisamos entender. E aí eu preciso falar um pouquinho a respeito da circuncisão. Nós vamos ver que na circuncisão os filhos eram marcados. E é interessante, vou passar disso de uma forma muito corrida hoje, porque nós não temos tempo, de verdade. Os filhos, eles eram marcados. E é interessante porque Moisés segue essa circuncisão, mas acaba se esquecendo de marcar os seus próprios filhos. Pegou ou não pegou? Ou seja, ele se preocupa tanto com que os filhos dos filhos estejam marcados, que ele esquece de marcar seus próprios filhos. E aí Deus tem que parar e dizer assim: Moisés, para com isso. Entenda que a obra, posso aqui conjecturar, a obra começa na tua casa. Não adianta você circuncidar, marcar o menino no 8º dia, se você está esquecendo de tratar a sua própria casa. Olha para o pastor, olha nos meus olhos. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: a boa obra do Pai vai começar lá dentro da tua casa. Precisa começar. Hoje Deus está parando algumas pessoas aqui e está dizendo assim: você tem feito a minha obra, tu tem vindo aos cultos, você tem me buscado, você tem adorado, você tem sido um servo exemplar, mas hoje eu te paro para te dizer que tem uma obra lá dentro da tua casa que você precisa realizar. Não basta tocar e ficar uma obra inacabada na tua casa. Não basta cantar e ficar uma obra inacabada na tua casa. Não basta pregar o evangelho e ficar uma obra inacabada na tua casa. Hoje o Espírito para a igreja e diz assim: eu preciso que você dê início a uma obra dentro da tua casa, no nome. Eles precisam ser marcados. Eu não sei se você sabe, mas a circuncisão era o seguinte: se fosse tocada de maneira errada, gerava infertilidade. Olha para o pastor. Então, como era tocada na parte íntima do menino, na pele, se fosse tocado de forma errada, gerava infertilidade. Então, como é que se fazia para não gerar infertilidade? Manda o pai, porque se tem alguém que não quer ver o filho infértil, é seu pai. Manda o pai junto. Pegou ou não pegou? O pai tem que ir junto. Olha o sacerdócio sendo exercido mais uma vez. Se tem, eu não posso confiar os meus filhos na mão de qualquer pessoa. Eu preciso habilitá-los. Repita comigo, você papai e mamãe, diga assim: eu preciso habilitá-los. É você que precisa habilitá-los. Se for tocado de uma forma errada, gerava infertilidade. Esse filho não gerava outros filhos. E deixa eu voltar a falar, se tinha uma coisa que o pai tinha pavor, era uma descendência que acabava nele. Então o pai não queria que a descendência dos seus filhos acabasse nele. E aí, o que ele fazia? Existia todo um cuidado. Alguns teólogos vão dizer que foi a primeira cirurgia. A primeira cirurgia acontece lá com Abraão. Nós não vamos abrir no Gênesis, lá no capítulo número 17. Quando Deus vira para Abraão e diz para ele: Abraão, olha, você vai precisar circuncidar. Inclusive os escravos, inclusive quem você comprou, com teu dinheiro você vai circuncidar também. Eles precisam de uma marca, não de uma esterilidade. Repita comigo, em nome de Jesus. E para isso eu tenho que deixar o ciúme de lado, eu tenho que deixar os biquinhos de lado. Eu tenho que entender que eu fui chamado para gerar uma marca. Aqui, quando você for, se porventura for para uma outra área, ou for, sei lá, não é o que eu quero, for para uma outra igreja, você deixou uma marca. A marca, ele está marcado, ela está marcada, ele é de Cristo. É claro que Paulo vai brigar com isso. Paulo, ele até vai exercer isso, ou seja, a circuncisão, sobre Timóteo. E Timóteo era um homem. E é interessante que Timóteo se permite ser tocado na parte íntima. Dorme com isso. Você imagina Paulo,
agora toca na parte íntima de um homem, não é de uma criança no 8º dia. Ele queria cumprir ali a lei judaica, para que Timóteo tivesse um pouco mais, bem, e dentre tantas coisas que não vale aqui a gente se prender nisso, mas aí Paulo toca em Timóteo. Repita comigo: Paulo toca em Timóteo. Timóteo permite que o apóstolo Paulo toque nele. Por quê? Porque Paulo via Timóteo como filho, Timóteo via Paulo como pai. Ele pode me tocar porque ele não vai gerar em mim esterilidade. Uma paternidade abençoada não gera esterilidade em ninguém, irmãos. Posso aqui? Uma paternidade abençoada não gera esterilidade em ninguém. Uma paternidade abençoada gera bênção em vidas. E nós fomos chamados para gerar, para habilitar filhos. Meu Deus, ainda nem entrei no texto que eu preciso, meu Pai. E algumas renúncias vão precisar ser feitas por obediência a Deus, mas que seria necessário fazer deles pessoas separadas por Deus. Você tem a marca. E aí deixa eu falar de Paulo, quando briga com o judaísmo. E Paulo agora entende que a circuncisão era feita no coração, quando essa pessoa recebia Jesus. Você entende? Agora havia uma marca. Todos aqueles que recebiam Jesus como autor e consumador da sua fé eram marcados dentro deles. Por isso, você ouve aquela canção, você tem a marca da promessa. Você está entendendo? Diga amém. Posso declarar, você tem a marca de Cristo. Posso. O inferno, quando tentar se levantar, ele vai visualizar de longe que você tem a marca de Cristo. As impossibilidades e as enfermidades, quando elas tentarem assolar a tua vida, diga: eu tenho a marca de Cristo. Vai. Quando houver impossibilidades, doença, enfermidade, problemas, eu tenho a marca. Solta a tua voz, diga: eu. Bate palma para Jesus. Repita comigo: todo filho será sempre uma referência do seu pai. Você já notou filhos que reclamam dos pais e depois no final agem agem iguais a ele? Sim ou não? É ou não é? Você olha para o filho e diz assim, o filho olha e diz assim: eu estou tomando a mesma atitude que meu pai tomava. Filhos são referência de seus pais. É importante a gente entender isso. E aí agora eu quero entrar no texto. Um textozinho curto, para abençoar a sua vida hoje e te aguçar para a semana que vem. Combinado isso? Vou só pincelar aqui para a gente, semana que vem a gente entra pesado nisso. Combinado? Então você vai abrir no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 54. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54. Enquanto você abre aí, deixa eu reforçar o convite de terça-feira que vem. Não falta não, gente. Por favor. Imagina, eu olho aqui e digo: cadê o Isaac? Não veio. Vamos lá? Vamos entender isso aqui? Levanta a tua mão para o alto e diga assim: Deus fala poderosamente ao meu coração. O texto diz assim: tomou Davi a cabeça do filisteu, cabeça do gigante, a cabeça de Golias, e trouxe a Jerusalém. A cabeça do gigante era o troféu dele. Trazer a cabeça do gigante, eu repeti, era o troféu de Davi. Davi é tão diferenciado
que ele não chama nem Golias pelo nome, ele chama de incircunciso. Sabe o que significa isso? Alguém que não tem a marca que eu tenho. Pegou ou não pegou? Ele vai chamar de incircunciso porque ele vai dizer que esse gigante, que dizem que é gigante, ele não possui a marca que eu possuo. Desculpa, amados, eu quero repetir para você glorificar a Deus aí no teu lugar. Esse gigante que dizem que é alto, tem 3,20 metros, que o cara é fortão, que o cara é bom de batalha, bom de guerra, tá? Ele não tem a marca que eu tenho. Ele não foi circuncidado e eu sou circuncidado. Você está entendendo? Deixa eu repetir de novo. Você tem a marca de Cristo na tua vida. Toma posse disso. Aí o texto vai dizer assim: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Versículo de número 55. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: quem é esse jovem tão destemido? É isso? Quem é esse jovem ruivo, lindão? É isso? É isso? Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este? Vamos lá, de quem é filho? E aí ele vai reforçar: Abner, de quem que ele é filho? 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 Beleza, pastor. Vamos lá. Vamos prosseguir. 56, vai lá. Vai. Segura no 55, perdão. Tá? Respondeu Abner: tão certo como vives, ó rei, não sei. Abner vira e diz assim: Senhor, não sei. Já estou até com medo dessa pergunta tua. Aí o 56 vai dizer assim: disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Jovem que está debaixo de uma paternidade. Pegou? Estou terminando aqui, meus irmãos. Eu vou terminar, porque eu quero hoje que você vá para casa mais cedo, ainda comer aquele churrasco que sobrou. 57, olha o que diz o texto: voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele, me ajuda, na mão a cabeça do filisteu. Aí o 58, só vamos parar no 58 para a gente entender, até porque é o último versículo desse texto, desse capítulo. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi. Respondeu quem? Há um reconhecimento aqui. Há um reconhecimento de alguém que foi esquecido. Há um reconhecimento de alguém que foi confundido com o neto. Porque afinal de contas eram 7 filhos ou 8 com mais um neto? Há uma discussão teológica. Há uma discussão que seu pai Jessé chama os irmãos de um neto, esquece de Davi. Guarda uma coisa no teu coração: o fato do esquecimento de Jessé fazia parte de um propósito de Deus. De repente você chegou aqui esquecido, esquecida. Deus está dizendo: faz parte de um propósito, porque no tempo certo eu vou fazer teu nome ser lembrado.
Há um tempo certo para o nome de Davi ser lembrado. Aquele não era o tempo do nome dele ser lembrado, por isso ele foi esquecido, por isso ele foi deixado de lado. Mas não é o fato dele ter sido esquecido que fazia ele um ser sem pai. Ah, meu Deus, o céu está descendo aqui. Não é o fato dele ter sido esquecido que fazia dele um ser sem pai. Entenda uma coisa, entenda a paternidade. Não se ache autônomo, não se ache que você vai ser capaz de gerar sem ter sido gerado por alguém. Alguém precisa te gerar para que você possa gerar. Alguém te gera, você gera. Alguém te gera, você gera. Alguém te gera, você pegou ou não pegou esse manto. Abner não sabia responder, mas Davi sabia. Abner não sabia responder, mas Davi sabia. Abner não podia responder, mas Davi podia. Davi podia. Às vezes na sua vida você até cometeu alguns erros, e de repente, no meio do vale, no meio das suas dificuldades, você fica se perguntando se os seus erros têm o perdão de Deus. Você reconhece que errou. Você reconhece que talvez venha errando. Só que tem um Deus que essa noite traz um renovo, irmãos. Eu vou dizer que essa mensagem está só no início. Saul agora pergunta para o filho: de quem és filho? Eu não quero saber quem você é, eu quero saber de quem você é filho. Pegou não? Vem músicos, vem. Não, a gente vai, não, segura um pouquinho. Nós vamos aqui com o Rodney ser abençoados daqui a pouquinho. O pessoal já pode se preparar aí atrás do playback. Saul não perguntou quem era o jovem vencedor que veio com a cabeça do gigante Golias. Saul pergunta: quem é o seu pai? Porque se o filho é assim, eu fico imaginando o pai. Tira esse contexto humano agora, leva para o contexto espiritual. Se o filho é assim, eu fico imaginando o pai. Esquece o contexto biológico. Se o filho é assim, eu fico imaginando o pai. Se a filha é assim, eu fico imaginando o pai. De quem és filho? Davi não titubeou. Ele vira e diz: filho de teu servo Jessé, o belemita. Eu sei de quem eu sou filho. De repente você chegou hoje aqui e carrega consigo muitos medos e frustrações de erros que foram cometidos. Mas eu vim aqui para te dizer que você precisa saber de quem você é filho. Eu contei isso esses dias, quando aquele demônio vira para aqueles homens que tentavam expulsá-los e diz assim: eu conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas vós quem sois? Eu sei quem sou e sei para onde vou. Eu sei de quem sou filho. A pergunta é a pergunta que a gente encerra com ela: de quem és filho? Jovem. Julgo com todo respeito como seu pai, mas o fato de você ter ido bem não é uma construção própria, ainda que eu não tenha te ajudado em nada.
O fato de você ter ido bem é porque tem pais que são exemplos para você, e por esse motivo você foi bem. Então nunca desvalorize da onde você foi gerado. Se você foi gerado nessa casa, nunca desvalorize da onde você foi gerado. Se você foi gerado debaixo dessa liderança, nunca desvalorize da onde você foi gerado. Nunca desvalorize, deixa eu repetir, nunca desvalorize da onde você foi gerado. É claro que aqui eu estou falando num plano espiritual, mas se eu entrar no plano físico, de quem você é filho, qual igreja que você pertence? Eu pertenço à Nova Unção, sou pastoreado pelo pastor Alexandre e pela pastora Deise, e tenho orgulho disso. Quando você entra nessa dimensão, você reconhece a tua paternidade, você reconhece, porque quando você como é que eu posso dizer que amo a meu próximo quando na verdade eu odeio? Que amo a Deus quando eu não o vejo, e que amo a meu próximo, né? Se você tem essa, desculpa o trocadilho aí, agora atrapalhei aqui no texto, mas é isso. Se com Deus que você não vê, se você tem dificuldade de amar o teu irmão que tu vê, como é que tu vai dizer que tu ama a Deus a quem tu não vê? Tema da nossa meditação, vem cá. Tema da nossa meditação é esse: habilitando filhos. Vamos lá? Pais, você está me assistindo em casa? Você pode repetir isso? Habilitando filhos. Coloca o texto 58 para a gente enquanto ele se prepara. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Saul podia estar feliz, rapaz, o cara está com a cabeça do filisteu incircunciso na mão. Ele está preocupado agora de quem Davi era filho. O inferno quer saber de quem você é filho. De quem você é filho. Você pode fechar seus olhos aí? Pode. Você pode declarar, você pode comigo. Você pode aí declarar para o pai ouvir de quem você é filho. De quem você é filho. De quem você é filho. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? O meu pai é o Rei dos Reis. Meu pai é o Senhor dos Senhores. Meu pai é o soberano. Se há um reconhecimento da sua parte, o meu apelo ele é simples hoje, Dia dos Pais. Se há um reconhecimento da sua parte sobre a sua paternidade no mundo espiritual, fique de pé no seu lugar. Cante conosco. No meu íntimo bem sabes quem eu sou. Me feri no vale e caí de dor. Por favor, meu Deus, não fica em silêncio. Ele está aqui do teu lado, querido. Eu sei que errei. Não retires da minha vida a tua presença. Sou um vaso e com teu óleo me completa. Por favor, fala comigo outra vez, porque tudo que
que eu tinha pra chorar, eu já chorei. Eu gritei e Deus ouviu meu clamor. Sopra o vento, traz de novo, muda tudo de lugar e confunde o inimigo antes dele me acusar. Sopra o vento, enche a casa até ela transbordar. Desce fogo e queima, queima, queima. Canta comigo, querido. Queima o altar, traz renovo. Ele está mudando tudo de lugar, querido. E o inimigo, antes dele me acusar, sopra o vento, enche a casa até ela transbordar. Desce fogo, queima, 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 queima o altar. Quantos altares estão aqui nessa noite? Quantos altares vocês estão aqui? Oh, querido, Deus está mudando tudo de lugar. Quando você chega na tua casa já vai ter mudança. Oh, aleluia! O inimigo quer acusar você dos teus erros. Presta atenção, ó. Eu sei que errei. Não retires da minha vida a tua presença. Quem é vaso aqui? Sou um vaso e com teu óleo me completa. Por favor, olha ele falando contigo. Fala comigo outra vez. Porque tudo que você tinha pra chorar acabou, querido. Já chorei. Ei, quando você clama, ó, ele ouviu o meu clamor.